Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo relacionado ao capítulo 3, Climas e Formações Vegetais do Brasil, detalhando alguns conceitos, algumas informações que nós já aprendemos em outros momentos da nossa jornada, da nossa caminhada até aqui. É importante que vocês deem atenção especial para os objetivos centrais do capítulo. São 6 os objetivos, tá? E 5 os conceitos fundamentais que nós devemos, ao final, ter aprendido, tá? Então, sempre que vocês estiverem fazendo os estudos individuais de vocês, façam, rememorem, tá? Relembrem aquilo que vocês já aprenderam e procurem relacionar com informações, conceitos que vocês já tiveram contato em outros momentos da vida escolar. Então, o que nós vamos falar aqui não é nada de novo, não é nada que vocês ainda não tenham tido contato, tá? O que nós vamos fazer é uma revisão para que a gente possa entender o objetivo central desse capítulo, dessa parte, que é a relação entre vegetação e clima, né? De que forma se dá esta relação, né? E para isso a gente precisa ter em mente conceitos como massa de ar, friagem, amplitude térmica, classificação dos vegetais quanto à disponibilidade de água ou não, né? A questão da estratificação das florestas. Então, são alguns conceitos, algumas informações que nós já tivemos contato em diferentes momentos da nossa jornada, tá? Bom, para que a gente possa relembrar um pouco, nós vamos distinguir dois conceitos muito importantes para que nós entendamos a relação vegetação e clima. Primeiro, vocês já escutaram, já ouviram, já tiveram contato com essas duas palavras, tempo e clima. Quando eu digo tempo, quando eu falo em tempo, eu estou me referindo a um estado passageiro, a uma situação momentânea que a atmosfera apresenta em um determinado lugar. Nós já vimos que a atmosfera ela é um invólucro, ela envolve, é uma capa que envolve o planeta inteiro, né? Apresenta características diferentes nos mais determinados, distintos lugares do planeta, né? Em função da combinação dos seus componentes. Então, eu vou encontrar aqui, por exemplo, no bairro X da cidade Y, no estado Z do país H, uma situação atmosférica diferente da que eu encontraria, por exemplo, na China, em uma província chinesa, né? Combinação de diferentes fatores, né? Aí eu vou temperatura, umidade, pressão, né? Todas essas condições atmosféricas, elas vão sofrendo variação de lugar para lugar. Por quê? Porque os fatores que estão atuando naquele lugar são diferentes. Então, eu posso ter um determinado lugar em que a latitude é diferente do outro, em que a altitude é diferente do outro, né? Eu posso ter um lugar que está mais próximo do mar, um lugar que está mais distante do mar. Quer dizer, todos esses fatores que são geográficos, eles vão interferir nas condições atmosféricas em um determinado momento e em um determinado lugar. Por isso que o tempo é o estado passageiro, é momentâneo. Agora, por exemplo, na nossa cidade, nós podemos verificar uma grande nebulosidade, né, encobrindo boa parte da cidade. À tarde, essa nebulosidade pode ter se dissipado. Por quê? Porque as condições atmosféricas sofreram variação. Então, associe tempo como estado passageiro, estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar e um determinado período. E o clima, gente, é uma sucessão, é uma continuidade daquele comportamento. Então, à medida que a gente passa a observar
a variação do tempo, a gente vai conseguir estabelecer um padrão climático. Então, naquele lugar é muito comum que em determinada época do ano aconteça este comportamento atmosférico. Então, nós vamos ter chuvas que acontecem ali entre os meses tal e tal. A gente vai ter um comportamento de temperatura que é mais ou menos previsível. Como é que eu consigo determinar isso? Através de observações. Então, o clima é um estudo temporal, ele tem relação com um lapso temporal muito maior. Então, não é só aquilo que acontece no dia, mas aquele comportamento que eu vou conseguindo identificar ao longo do tempo, ao longo de um tempo extenso. Então, assim, a gente precisa, em média, de mais ou menos 30 anos para entender o comportamento que o clima manifesta naquele determinado lugar. E é importante a gente salientar que mesmo com essa previsibilidade, esse clima ele pode sofrer modificações. Então, o que era um clima semiárido pode, daqui a algum tempo, se tornar um clima árido, um clima desértico. Isso vai depender de fatores, isso vai depender de condições que acontecem ali, que são gestadas ali, que vão interferindo no comportamento deste clima. E antes, o que era previsível pode sofrer variações. Então, a gente também não pode dizer que o clima é fixo. Não, o clima também está mudando, né? Se a gente for partir do senso comum, a gente consegue ver naquelas histórias orais, nas memórias orais dos nossos avós, das pessoas com mais idade, né, que vivenciaram mais tempo essas manifestações. Hoje está mais quente do que antigamente, né? Chove menos do que chovia no passado. Quer dizer, eles estão comparando a evolução climática. O que na realidade aquelas histórias orais de senso comum estão transmitindo é essa evolução climática. Bom, por que antes as temperaturas eram menores do que hoje? O clima é o mesmo? O clima ainda é o mesmo, né? As condições de caracterização ainda são as mesmas, só que nós estamos caminhando para a evolução. Então, o clima não vai passar 1000 anos, 10.000 anos com as mesmas condições estáticas, até porque a gente já viu que uma das condições primordiais da atmosfera é a mudança, é a dinâmica, tá? Bom, então a gente precisa definir o que são fatores e o que são elementos, né? Isso já é de conhecimento de todos vocês, entender que fatores são geográficos. Fatores, eles apresentam variações que vão estar relacionadas à localização. E os elementos climáticos são os elementos formadores, aquele que constitui o clima. Não tem clima sem temperatura, né? Não tem clima sem umidade e nem tem clima sem pressão. É o que a gente chama de elementos climáticos. Agora, os fatores, eles vão sofrer variação. Por exemplo, latitude. A latitude é a distância de um ponto no planeta em relação à linha do Equador. Então, as cidades que estão lá mais ao norte, mais a setentrional do planeta, eu vou ter influência climática em função da variação de latitude do que cidades que estão mais próximas da linha do Equador, né? Isso significa dizer, se a latitude e a temperatura são relações inversas, o que eu vou ter? À medida que a latitude está aumentando, eu vou ter redução de temperatura. E isso aí tem a ver com curvatura do planeta, com incidência de insolação, inclinação dessa insolação. Quer dizer, são uma série de condições que fazem da latitude um fator de variação de temperatura e, consequentemente, influência na umidade, na pressão e no clima. Altitude e relevo, né? As condições geomorfológicas da atmosfera. O que eu vou verificar? Vou verificar que lá no Himalaia, lá na Cordilheira dos Andes, quer dizer, à medida que a altitude vai aumentando, eu vou tendo uma redução de temperatura, né? Então, consequentemente, eu tenho variações atmosféricas em relação à pressão,
em relação à umidade, né? Isso a gente vai ver detalhadamente porque acontece. A albedo, que está relacionado à absorção e reflexão de luz solar, né? Isso vai depender muito da superfície, do tipo de superfície, da coloração da superfície, né? Bom, massa de ar. A massa de ar nem sempre é quente, nem sempre é fria, né? Eu vou ter massas de ar que vão permitir a formação de chuvas, mas eu vou ter massas que vão dissipar as chuvas, né? A presença, a proximidade de uma massa, de uma grande massa líquida, consequentemente, o distanciamento também vai influenciar nos elementos do clima, as correntes marítimas, a vegetação, gente. Existe uma estreita relação entre clima e vegetação, né? A variação do clima é sobretudo resultado da intensidade de radiação solar que atinge de forma diferenciada a superfície. E quem é que vai estar também promovendo interferência nessa radiação que chega à superfície? A vegetação, né? Então, as formações vegetacionais, elas são determinantes à formação do clima de qualquer região, porque a vegetação, ela é um elemento da natureza que permite trocas híbridas com o ambiente, ela permite troca de umidade entre o ambiente, né? Então, isso, consequentemente, vai interferir na temperatura, na pressão, né? Repare que esses elementos climáticos, eles sempre estão juntos. Bom, vamos falar de um fator em específico, tá? Para que a gente não se estenda muito, vamos lá. Latitude. Foi aquilo que eu já falei para vocês, né? A gente tem o Equador como linha mediana. Seria o que a gente chama de a linha divisória nas duas metades do planeta, os dois hemisférios, as duas metades. A partir dali, no Equador tudo é zero, né? A latitude é zero. Para cima está aumentando, para baixo também está aumentando. Só que esse sentido do aumento da latitude, né? Perceba aí a seta representada aqui. À medida que essa latitude está sofrendo ampliação, está aumentando, eu vou ter diminuição da temperatura. Então, à medida que eu estou ali me aproximando lá do Polo Norte, eu vou ter redução de temperaturas. Isso você está visualizando na imagem, é resultado da esfericidade do planeta, né? O formato curvo, esférico, geoidal que a Terra apresenta e que faz com que a luz solar seja recebida nos diferentes pontos do planeta de forma desigual. Desigual em relação à intensidade e à dispersão que essa luz chega até nós, né? Dado esse fator. Então, repare que a intensidade de luz é muito forte no Equador. Os raios são quase que perpendiculares, né? Se eu for comparar, por exemplo, com as regiões mais ao norte do planeta. Então, tendo por base o Equador, à medida que nos aproximamos dos polos, a latitude vai aumentando. 0, 30, 45, 60, 90, e as temperaturas vão reduzindo, vão diminuindo. Aí, de novo, se eu tenho uma variação em dois elementos principais, temperatura, umidade e pressão, eu vou ter interferência em todos os outros elementos. E eu já expliquei por que isso acontece. Forma diferenciada do planeta, tá? O planeta, ele tem uma superfície que a gente chama de curvo esférico geoidal. Bom, aí ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão da inclinação, sobre esse plano, né? Uma inclinação que é imaginária, mas que a Terra descreve um movimento elíptico, né? Isso vai ter uma relação direta com a intensidade de energia na faixa entre os trópicos, né? Por isso que a gente costuma dizer que essa faixa tropical é a mais quente do planeta. Olha, tá aí um exemplo categórico. Vamos lá, vamos ter em mente onde fica Macapá, no norte do planeta, no norte do Brasil, gente, na região norte, né? Porto Alegre, Florianópolis, né? Mais ao sul. Então, repare, o quadro está mostrando duas unidades aí.
latitude e temperatura. Em Macapá, onde a latitude é 0, a temperatura é 26,9. Vitória está a 20 graus sul da linha do Equador, a temperatura caiu, por 25,4. Florianópolis, que está a 7 graus de latitude abaixo de Vitória, a temperatura caiu 5 graus. E Porto Alegre, que está lá também a 30 graus de latitude sul, está com 20 graus. Repare, a amplitude entre essas cidades é de 6,9 graus, quase 7 graus de diferença. E uma variação de quanto? De 30 graus de latitude, de 0 a 30. Então, o que você vai reparar? Você vai reparar que as cidades mais próximas do Equador têm latitude menor e temperatura maior. As cidades que estão mais distantes ou mais afastadas têm latitude maior e temperatura menor. Fácil de entender. Bom, aí a gente tem aquilo que a gente costuma denominar de zonas climáticas do planeta, né? Repare que essas zonas são faixas, onde há, de certa forma, uma mudança de padrão climático. Então, a gente tem na zona tropical climas mais quentes, nas zonas temperadas climas mais amenos e nas zonas polares ou glaciais climas mais frios, né? Alguns climas do planeta são influenciados pelo fator latitude, por exemplo, polar, temperado, tropical. No entanto, a altitude pode diminuir ou mesmo anular a influência da latitude, a gente vai ver. Por exemplo, como é que eu explico uma localidade, um ponto na proximidade da linha do Equador que tem uma temperatura de 7 graus negativos? O que pode explicar? Mas próximo à linha do Equador as temperaturas não são elevadas, posso ter uma montanha, uma cadeia orogênica, e no topo dessa cadeia eu tenho temperaturas negativas. Então, aí eu tenho um exemplo de altitude anulando a latitude. Um exemplo disso, depois vocês pesquisem, é o Monte Kilimanjaro na África. Aí eu tenho um padrão mesotérmico, né, de temperatura. Repare que por este mapa, eu vou conseguir perceber onde estão as zonas mais quentes e as zonas mais frias do planeta. Essa animação ela mostra justamente a influência da latitude no comportamento climático global, comportamento climático mundial, né? A gente vai ter áreas mais escuras que podem representar, por exemplo, aí você tem um padrão degradê, em gradação de cores, que vai mostrando justamente a evolução das médias térmicas mundiais. Outro fator, altitude, relevo, né? Falando detalhadamente, a temperatura vai sempre diminuir com o aumento da altitude, né? Foi este exemplo que eu citei para vocês quando disse para que vocês pesquisassem o Monte Kilimanjaro. É por isso que alguns lugares situados na zona intertropical da Terra, entre os trópicos, mas com altitudes superiores a 5.000 metros, permanecem cobertos por gelo. Olha aí, a gente tem aí um padrão de variação de temperatura conforme a altitude. Olha, repare, nível do mar, 0 metro. Também ele não falou onde estamos, em que localização de altitude, de latitude é essa. Mas, com base neste perfil, próximo ao nível do mar, 0 metro, eu tenho 22. Aí eu subo para a área mais aplanada, o sopé da montanha, onde está uma cidade, a temperatura é 19. E lá no topo da montanha, a 1.200 metros de altitude, a temperatura é 16, né? Em média, para cada 200 metros de altitude que se sobe, a temperatura diminui aproximadamente 1 grau Celsius. Então, o que eu estou percebendo? Estou percebendo que de 0 a 600 nós tivemos uma redução de temperatura. De 600 a 1.200 nós também tivemos outra redução, evidenciando que há uma variação de temperatura que acontece conforme a altitude, a altura do nível do mar aumenta, né? O nível do mar é 0, então começa a se medir a partir dali. E repare que mesmo sob a influência do Sol,
acontece essa redução de temperatura, mesmo as 3 áreas sendo insoladas, tá? Bom, aí nós vamos ter uma mudança no padrão vegetacional conforme a altitude aumenta. Você vai ver aí que eu tenho aí duas montanhas, né, representando justamente essa variação que a gente chama de terras quentes, terras temperadas e terras frias. Isso seriam mais ou menos as zonas climáticas do planeta e uma relação com a variação de altitude e também de latitude. Vou ter mudanças que são observadas no padrão fisionômico, ou seja, mudanças que são observadas na vegetação, na paisagem, né? Diferentes tipos de árvores que são adaptadas, que sofrem adaptações tanto no tamanho das suas folhas, adaptações no nível de espaçamento, adaptações no formato das copas, né? Repare, as coníferas. Por que as coníferas têm esse formato de cone, né? Porque, por exemplo, que as palmeiras têm esse formato, né? Por que a altitudes muito elevadas e a temperaturas também muito reduzidas, eu vou ter vegetações que a gente chama de vegetações sazonais, como são os musgos e os líquens, né? Que geralmente costumam aparecer na época de degelo, são formações milimétricas, né? Por que não se formam lá palmeiras? Por que não se formam coníferas, né, no Polo Norte? Então, assim, nas zonas glaciares. Então, eu vou perceber que existe um padrão fisionômico que está principalmente sendo representado pela vegetação, que vai sofrer modificações, mudanças, adaptações, com o objetivo de perder menos seiva, de perder menos água, né, com o objetivo de resistir à estação seca, quer dizer, uma série de condições climáticas pelas quais essa vegetação está adaptada, né? Então, às vezes eu vejo uma árvore desfolhada, uma árvore caduca, que perdeu suas folhas em uma determinada estação do ano, principalmente representada nas zonas temperadas ou nas zonas frias do planeta. Por que ela perdeu essa? Será que ela morreu? Será que ela sucumbiu ao frio? Ou será que foi uma adaptação para que essa árvore conseguisse resistir à estação com menos disponibilidade de água? Quer dizer, são condições climáticas interferindo na vegetação. Bom, as formas de relevo atuam na variação de temperatura pelas diferenças de altitude, nós já falamos, circulação dos ventos, né? De novo, a gente já tem que rememorar como é que acontece essa circulação dos ventos, quais são os responsáveis pela ocorrência dos ventos. A Serra do Mar, na região sudeste, por exemplo, e o Planalto Borborema, no nordeste, impedem a passagem de ventos úmidos do Atlântico para o interior do Brasil. É aquilo que a gente costuma chamar de barro-vento. A barla-vento e a sota-vento, nós temos diferença de umidade, um padrão comportamental da circulação do vento, que é resultado dessa barreira orográfica aí, esse monte, essa montanha, esse planalto, essas elevações, elas vão impedir circulação do vento, principalmente a circulação que acontece próxima da superfície, e correntes frias, né, ventos frios, perdão, vindos oriundos da massa atlântica, no Brasil, no caso, né? Aí você tem à direita uma barreira, né? E provavelmente do outro lado a gente vai ter áreas de menor incidência de chuvas, né? A gente costuma até relacionar no Nordeste a Borborema como um fator que vem agravando a aridez do clima do sertão, pelo fato dessa barreira impedir a penetração de ventos úmidos, né? A Serra do Mar também é um exemplo. Olha, a gente tem um padrão aí representando o que acontece, né? Essa barreira, ela bloqueia, de certa forma, a umidade. E aí a gente vai ter chuvas que se formam na vertente do lado úmido, né? Inclusive nós já estudamos, isso são chuvas orográficas, chuvas de relevo, né? E aí verifique que essa vertente
úmida é o que a gente chama de barlavento. Aí tem barreira do relevo, ou barreira do relevo. É a área onde acontece o bloqueio, né, em função de uma grande elevação que vai bloquear a circulação superficial de ventos úmidos, tá? E a gente já sabe que a tendência é destes ventos úmidos, dessa umidade, penetrar ao interior, onde há uma diferença de pressão considerável, principalmente nas zonas próximas aos litorais, ok? Bom, o albedo, né, que está relacionado à superfície, né, à reflexão, que vai depender do material que compõe a superfície, vai depender, por exemplo, da coloração, né, eu já até dei esses exemplos para vocês. Vamos pegar, por exemplo, o asfalto. A gente já vai ver na imagem a superfície do carro, a telha da nossa casa, quer dizer, vários materiais, em função da composição desses materiais e também do calor específico que eles apresentam, eles vão ter capacidades de absorver e de refletir calor de forma diferenciadas, né? Os raios solares que penetram na atmosfera e são por ela refletidos, sem incidir na superfície, retornam ao espaço sideral e não alteram a superfície do planeta, já que não há retenção de energia. Veja, a neve, por ser branca, reflete 90% dos raios solares incidentes. Isso explica porque que muita gente no litoral cobre a casa com telhas claras ou pinta o telhado de branco, né? Isso explica porque que em dias quentes as pessoas utilizam roupas claras, branca, azul, né? Enquanto a floresta amazônica, por ser verde escuro, reflete apenas 15%. Então, isso significa dizer que a floresta amazônica absorve boa parte do calor. Quanto menor o albedo, maior a absorção de raios solares, maior o aquecimento e a irradiação do calor. De novo, relação com vegetação e clima. Vamos ver. Olha, gente, aí nós temos aí, por exemplo, o asfalto, a terra marrom, o campo verde, o campo de trigo seco, o deserto de areia, a montanha coberta de neve. Veja como é que se dá o padrão de absorção e irradiação do calor. À medida que a gente vai tendo variação na composição dessas superfícies e também na coloração. Por isso que ele coloca asfalto preto, terra marrom, campo verde, né? Porque a depender do tipo de superfície, a absorção ou irradiação deste calor oriundo dos raios solares é diferenciada, né? Por isso que geralmente o que a gente costuma perceber? O asfalto é uma superfície que absorve muito calor durante o dia, né? E reflete esse calor rapidamente, ó, rememorando o conceito do albedo. Quanto menor o albedo, maior a absorção de raios solares. Aí eu dei o exemplo para vocês do asfalto. O albedo do asfalto é de 5%. Significa dizer que o asfalto absorve muito calor, né? Maior é o aquecimento e a irradiação. Então, este asfalto absorve muito calor durante o dia, mas também libera muito calor durante a noite, durante o finalzinho da tarde, certo? Isso explica a neve também, tá? Dois opostos, ó, 5% asfalto e 90% a neve. Gente, eu não posso me alongar muito, mas vamos falar de massas de ar, tá? Para a gente finalizar essa parte inicial aqui. Massa de ar é literalmente uma massa, é um bolsão. Como é que a gente pode definir massa de ar? Grandes porções da atmosfera que possuem características comuns, temperatura, umidade e pressão, e pode se estender por milhares de quilômetros. Entenda a atmosfera, gente, como um bolsão, uma coisa imensa, uma coisa muito grande, né? E que tem características semelhantes, parecidas, né? Ela tem condições próprias em relação à temperatura, à umidade e à pressão. Essa massa de ar, ela não está parada. A massa de ar ela está em movimentação, ela está em mobilidade.
E à medida que essa massa de ar vai se deslocando pelo espaço, pelos lugares, ela vai modificando essas condições. Então, a massa de ar que se formou em um determinado lugar X, quando ela chega no lugar Y, essas condições de temperatura, umidade e pressão, elas já sofreram mudanças, tá? E à medida que ela vai passando por esses lugares, ela também vai modificando as características climáticas dos locais em que ela percorreu, né? Então é muito comum a gente ver na previsão do tempo, do jornal, né, a moça do tempo falar que uma determinada massa de ar provocou queda nas temperaturas, provocou chuvas, né, chuvas torrenciais em determinados lugares, chuvas de menor intensidade. Quer dizer, a gente vai verificando que essas massas de ar vão perdendo as características das regiões de origem e vão modificando as características climáticas das regiões de percurso, por onde ela está passando, tá? Então, as massas de ar se formam quando o ar permanece estável por muito tempo em uma superfície homogênea. Então, a gente vai ver que é muito comum a formação de massa de ar em floresta e em oceano, tá? Tem massa de ar que se forma nas áreas continentais? Tem, no Brasil inclusive tem atuação de massa de ar desse tipo, porém não se forma no Brasil, mas atua no Brasil, né? A gente tem massas de ar diversas que se formam no oceano, são massas de ar úmidas, né? Então as florestas, temos uma massa de ar que atua no Brasil, que se forma no Brasil, que é a MEC, massa equatorial continental, se forma sobre a Amazônia. Então, assim, a gente vai verificar que para classificar a massa de ar, se ela é úmida, se ela é seca, se ela é quente, se ela é fria, a gente vai precisar verificar onde essa massa se formou. Então, se essa massa se formou, por exemplo, no deserto, ela não é úmida, ela deve ser seca. Se ela se formou na região equatorial do planeta, na região próxima à linha do Equador, provavelmente ela não é fria, ela é quente, né? Se ela se formou próximo às regiões polares, como a NPA que atua no sul do Brasil, provavelmente ela não é quente, ela é fria. Vamos ver. Essas massas se deslocam por diferença de pressão. Ela é um bolso atmosférico, como toda movimentação atmosférica acontece em função da diferença de pressão, né? Que altera a umidade e temperatura, vocês já sabem. Ao longo do seu deslocamento, elas podem se transformar, como nós já falamos. Vamos ver. De uma forma geral, as massas de ar são oceânicas, úmidas, continentais secas, tropicais e equatoriais quentes e temperadas e polares frias. Olha aí, nós temos a atuação de massas de ar no Brasil em dois momentos distintos. Inverno, nós temos a atuação de 5 e no verão nós temos a atuação de 4, tá? É só você lembrar que a única massa de ar que não atua no verão brasileiro é a massa polar atlântica. Inclusive, essa massa ela é responsável, um desses eixos, ela tem, você está vendo aí no primeiro mapa, 3 eixos de deslocamento, né? Dentre esses 3 eixos aí, um se direciona para o estado do Amazonas, você vai verificar que ele consegue penetrar em algumas áreas da Amazônia, né? Provocando quedas de temperatura lá, que é o que a gente chama de friagem. Geralmente esse fenômeno ele é percebido pelas pessoas. No inverno, atuação no inverno. Aí você tem, ó, a primeira letra de cada sigla de massa significa massa. Massa. A segunda letra significa a região onde ela se formou, região equatorial, região tropical, região polar, tá? E a última letra significa a superfície, tá? Por exemplo, a MEC, massa equatorial C, continente. Massa equatorial A, Atlântico, oceano. Massa polar Atlântica, oceano. Massa tropical Atlântico, oceano. Massa tropical continental, continente. Então, no Brasil tem 2 massas continentais atuando no inverno e 3 massas oceânicas atuando no inverno. No verão, nós temos 2 massas atuando no verão, 2 massas continentais e 2 massas atlânticas, oceânicas, né? Então, repara, a MEA, massa equatorial atlântica, que está atuando lá no nordeste e norte brasileiro, é equatorial, próxima à linha do Equador, e é atlântica. Portanto, ela deve ser
quente e úmida. Quente porque se forma próximo do Equador e úmida porque se forma sobre o oceano. Então, o entendimento é bem simples, tá? Bom, a gente vai finalizar aqui nas massas de ar, certo? E vamos fazer um outro vídeo para que a gente termine de falar sobre vegetação e outros fatores e entender um pouco da relação entre esses dois elementos, ok?